Capítulo 31 Complicações. Estávamos indo bem evitando os amaldiçoados de acordo com nossa curta visão, acreditamos que por essa razão eles tinham ainda menos raio de visão que nós ou por não chegarem perto pensavam que éramos do grupo deles. Evitar os amaldiçoados era uma coisa, agora achar uma saída sem enxergar nada isso era mais complicado. Seguimos a parede à nossa direita por um bom tempo até percebemos que estávamos dando voltas entre subidas e descidas. Senhor, devemos arriscar caminhos centrais, Daigo logo sugeriu. Que outra opção temos? Respondi irritado, embora não fosse culpa dele. Primeiro perco meus homens e agora estava preso em um matadouro de titãs. Também sem saber como Sami estava, se pelo menos eu soubesse algo sobre ela. Andar pelos caminhos do meio foi mais complicado porque os amaldiçoados apareciam com mais frequência com seus gemidos arrastados. A lama no chão que estava quase em todas as partes ajudava e muito a silenciar nossos passos. Alguma ou outras vezes caímos numa poça, nada que fizesse barulho o suficiente para chamar atenção, todos sabiam que precisavam manter o máximo de silêncio possível. Há algo lá em cima, disse um dos outros titãs apontando para o alto. Olhando eu podia ver uma entrada de madeira para um túnel, nada mais que isso porque a névoa impedia. Boa observação, respondi e na mesma hora saltei os 5 metros caindo em pé tranquilamente diante da passagem. Era mesmo um túnel aberto que parecia levar para outras áreas do lugar, tinha até trilho no chão e algumas partes de metais, estavam quebradas e incompletas. Venham pra cá, disse baixinho sinalizando para eles assim que observei que tudo estava limpo de acordo com o limite de minha visão. Daigo foi o primeiro a subir, depois o outro sem qualquer problema, mas o penúltimo pisou muito na beirada no momento que já tinha completado o salto e escorregou deixando escapar um gemido. Eu não fui rápido o suficiente para agarrar sua mão porque estava preocupado demais com o caminho a seguir, achando que um simples salto não traria nenhuma complicação a nós. Os gritos roucos fantasmagóricos se espalharam em volta nos avisando que fomos encontrados. O titã caiu agachado, eu e os outros 2 saltamos de cima com armas em mãos para protegê-lo. As sombras não tiveram dúvidas sobre o local em que estávamos e nos cercaram com fúria, diferente de antes que eles andavam lentamente, agora eles vinham correndo, de braços e mãos abertos prontos para um abraço, enquanto exibiam suas bocas podres arreganhadas de dentes pretos e podres. Eram como a descrição que um dia eu ouvira, seus corpos eram completamente desestruturados, pernas arrancadas, parte de barriga faltando, às vezes um braço, eles eram bem mutilados. As roupas que usavam eram rasgadas e uma boa parte nem sequer roupa tinham, eram homens, mulheres e crianças irreconhecíveis devido seus corpos estarem secos, quase só osso, um ou outro tinha cabelo, mas era difícil. Eu consegui acertar com facilidade o pescoço de um deles com minha espada, a única coisa que causei foi um empurrão da minha própria força o fazendo recuar deixando apenas um leve arranhão no pescoço. A resistência física dele contra nossas armas também era surpreendente, mesmo usando aura na lâmina tudo que fiz foi o empurrar. Do meu lado um dos meus homens gritava tendo seu pescoço rasgado e para piorar o grito dele chamou a atenção de outros. Senhor, as armas não funcionam. Gritou o outro, eu estava correndo contra o meu homem sendo agarrado pelo amaldiçoado e um outro chegou antes de mim mordendo o ombro dele, a armadura foi quebrada em seus dentes como se não houvesse qualquer tipo de proteção. Eles quebraram minhas espadas. Gritou Daigo.
Eu chutei com toda a força o amaldiçoado que mordia o pescoço do titã, mas foi inútil, ele já caía morto no chão com metade do seu pescoço arrancado sobre uma expressão de olhos arregalados e boca semi-aberta enquanto o morto-vivo era lançado para trás com meu chute. Senhor! Temos que recuar. Não dá para enfrentar isso. Gritou outro homem e o vi sendo cercado enquanto com a espada tentava empurrar a golpes os opressores em volta. Os amaldiçoados caíram de 4 para terminar de comer o titã que tinha caído. Eu já vi monstros fortes, já vi coisas que nunca mais quero ver novamente, só nunca esperei que a lenda dos amaldiçoados fosse algo tão sério. Lutar não adiantaria lutar. Recuar! Gritei. Foi um pouco tarde porque outro homem foi pego por 3, o outro foi tentar ajudar a chutar os amaldiçoados que o cercava e também foi agarrado. No desespero ele conjurou o elmo que foi arrebentado em uma só mordida por um dos amaldiçoados. Assistir a isso era como estar sob um pesadelo ao vivo e inacreditável, tudo parecia uma enorme mentira. Droga! Senhor! Vamos! Eles não podem mais se salvar! Gritou Daigo recuando e me puxando pelo braço. Por 2 vezes hoje eu não soube como comandar meus homens, como os proteger, eles eram massacrados um a um e eu nada podia fazer. Levantei minha espada e concentrei meu gelo por toda ela. O brilho azul claro se espalhou como ondas na espada formando o gelo mais escuro. Senhor! Não? Daigo insistia que devíamos fugir, havia 4 amaldiçoados loucos para nos rasgar nos cercando, enquanto 6 mordiam os outros 2 e uns 8 estavam comendo o primeiro no chão, essa com certeza seria uma das piores lembranças que eu teria pelo resto da vida. Por Arzachel! Gritou um dos homens que estava tendo seu braço e seu ombro comidos. Venham! Seus merdas! Ah! Ele gritou chamando a atenção dos que nos cercavam, o que tinha sido mordido na cabeça já estava morto. Os 4 decidiram mudar de alvo e os deixaram. Vamos! Senhor! Lembre-se de Sami. Foi uma honra lutar ao seu lado, Senhor. Ele continuava gritando enquanto era jogado no chão e começava a ser consumido pelos amaldiçoados. Eu me tremia todo, não por medo, me tremia por raiva de não poder os proteger. O sacrifício dele será em vão? Perguntou Daigo. Como eu não o respondi, me deu um tapa na cara. Senhor! Disse ele firme novamente. Eu não queria fugir, já tinha perdido todas as tropas, já tinha perdido tudo, o que eu ia dizer a Dante quando ele voltasse? Como eu iria explicar isso? Você não ama Sami? Você quer ver o retorno de Dante ou quer acabar aqui? Perguntou Daigo. Os titãs já tinham morrido e mais sombras se aproximavam, então eu me virei e corri saltando para o corredor acima, deixando escapar lágrimas de ódio. Jurei para mim mesmo que não importava o que eu passasse daqui para frente, não importava a dificuldade que eu teria, se eu encontrasse o terceiro novamente só um de nós sairia vivo.